Hoje é dia de Auxiliary Verb e Main Verb. Meu nome é Andrea Dio, sua English Teacher. Afinal, o que é verbo auxiliar, verbo principal? O nome é muito claro, né? O verbo auxiliar serve para auxiliar o principal. Então, dessa informação, a gente já pode concluir o quê? Que só existe verbo auxiliar na frase que também tiver o verbo principal. Tá bom, e o verbo principal? Como é que a gente identifica um verbo? O verbo, ele pode ser o main verb, que a gente chama, ele pode ser um action verb ou um state verb. O action verb é o verbo de ação, correr, comer, falar, tudo isso é um action verb. Mas o main verb também pode ser um verbo de estado. O que é um verbo de estado? É um verbo que indica o estado de alguma coisa, a situação de alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo de verbo de estado como main verb. Ele é legal. A gente tem aí o verbo ser. Nesse caso, o verbo é um verbo de estado, tá falando como ele é, a situação dele. Ou ela está feliz. Tá falando o sentimento que ela tem. Esse também é um main verb de estado. Ok? Tranquilinho, né? Se não ficou tranquilinho, comenta aqui embaixo que eu respondo para você. Agora a gente vai falar do auxiliary verb. Então, como eu disse, o auxiliary verb, ele serve para auxiliar o verbo principal. Ele serve para trazer mais informações sobre o verbo principal. Ele vai trazer mais informações sobre a ação que o verbo principal trouxe ou sobre o estado que o verbo principal trouxe. E eu vou dar vários exemplos para vocês, tá? Então, o verbo auxiliar, ele serve para dizer pra gente, por exemplo, quando alguma coisa aconteceu. Eu vou trazer uma frase para você, tá? She is reading a book. O que a gente tem aí? A gente tem dois verbos, o is e o reading. Como temos dois verbos na mesma frase, a gente já pode concluir que pode ser que exista um verbo auxiliar aí. E existe sim, o is está auxiliando o reading. Aí você me pergunta, o is está auxiliando o reading? Como é que é esse auxílio, Andréia? Não entendi nada. Calma. Quando você fala she's reading a book, fica claro para você que conhece o verbo to be e que sabe que o is é o presente no verbo to be, que essa frase está no presente. Então, quando a gente fala she's reading a book, o is serve para informar a gente que a ação está acontecendo agora. Agora, se eu falo para vocês assim, she was reading a book. O was está servindo para quê? Quem é esse was? Para quem conhece o verbo to be, sabe que o was é o is no passado, é o verbo to be, is no passado. Então, quando a gente fala she was reading a book, a gente sabe que ela estava lendo um livro. E o was está falando pra gente que isso aconteceu ontem. Ficou claro para você como o verbo auxiliar pode mostrar o tempo? Porque ele vai mostrar o tempo dependendo do tempo verbal que ele estiver. Como she's reading a book, tá no presente, então é presente. She was reading a book, tá no passado, então o verbo, então uma situação do passado, tá? Vamos lá, que mais que o verbo auxiliar ajuda a gente? O verbo auxiliar ajuda a gente também a colocar uma frase no negativo, a transformar uma frase numa pergunta. Como é que ele faz isso em inglês? Ele faz assim, olha, quando eu falo pra você, do you like her? O que esse do tá fazendo aí, gente? Ele tem algum significado específico? Não. Esse do só serviu para colocar a frase no interrogativo. Essa frase, note só, tem dois verbos, do e like. O like, ele é gostar, e o do serve para botar a frase no interrogativo. Agora eu também posso dizer, I don't like her. E esse don't, ele tá servindo para quê aí? Simplesmente para botar a frase no negativo. Ele tá auxiliando a frase, tá auxiliando o like para mostrar que é o contrário do like, é o negativo. Don't like. Então, esse don't também é um verbo auxiliar, tá? E uma outra situação que eu vou trazer para você é o verbo auxiliar como um state. Pera aí, Andréia, agora ficou confuso. Você não falou pra gente aqui que o main verb, ele pode ser tanto um action verb como um state?
Agora, como é que a gente sabe quando um verb, se esse verb for state, como é que a gente sabe se ele é um main verb ou um auxiliary verb? Fácil, gente. Quando o verb for um state e ele estiver sozinho, ele é um main verb. Lembra do exemplo? She is happy, he is beautiful. Esse is não está acompanhado de outro verbo. Então, ele é um main verb. Agora, se eu falo para você assim, ó. The house was clean when I left. Isso é verbo auxiliar, esse was? Ou é verbo principal? Esse was é verbo auxiliar. Por quê? Porque ele está junto com o outro verbo, clean. E por que esse was traz a ideia de estado? Porque quando ele liga com clean, a gente sabe qual era o estado da casa. A casa estava limpa, ok? Vamos lá para outro exemplo. The man was crying. A gente tem quantos verbos aí? A gente tem 2 verbos, was e crying. Então, vocês acham que é verbo was é verbo auxiliar ou auxiliary verb ou main verb, verbo principal? É verbo auxiliar, gente, porque ele está do lado de um outro verbo. Ok? Ficou claro para vocês? Eu acho que é bem simples, né? Qualquer dúvida, manda aqui para mim nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Adorar saber que vocês estão me seguindo, que vocês estão aprendendo, e qualquer dúvida, só você me postar aqui, dizer assim, André, quero aprender qual tema que eu não entendi, que eu gravo um vídeo para você.